Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Está começando agora a explicação das atividades da semana 3 do PET volume 3 para a disciplina de Educação Física. Bom, nas semanas anteriores nós falamos sobre a questão do trânsito, né? A questão do comportamento, a gentileza gera gentileza no trânsito e também as formas de prevenção, né? De se cuidar, de se prevenir. Nesta terceira semana a gente vai falar como o álcool ele pode influenciar no trânsito, né? Então nós temos aqui um texto, folha informativa álcool, que vem trazendo alguns dados da Organização Mundial de Saúde com relação ao álcool. Dando início às nossas atividades, nós temos um trecho que vai falar um pouquinho para vocês da quantidade de adolescentes que já fazem uso, né, do álcool. Olha só, 40% dos adolescentes brasileiros eles já consumiram o álcool entre 12 e 13 anos na própria casa. E com relação aos adolescentes de 12 a 18 anos que estudam tanto na rede pública quanto na rede privada de ensino, 60,5% elas já declararam já ter consumido álcool. Então, a partir da leitura do texto folha informativa álcool, que é aquele texto da introdução, que antecede a atividade número 1, e deste trecho, você vai redigir um texto onde o tema é consumo de álcool entre jovens no Brasil, e nesse texto você vai descrever os riscos e as consequências do consumo abusivo de álcool e como eles podem ser evitados. Nós temos um espaço muito pequeno, então eu peço que vocês façam este texto numa folha e depois vão anexar esta folha ao PET. Atividade número 2, vem falando sobre a lei seca. Aqui no quadro nós temos os efeitos do álcool de acordo com a concentração, né, de álcool no sangue. Então, por exemplo, se você tiver consumido, se você tiver nada, que eu não espero realmente que você não consuma, porque é menor de idade, mas se uma pessoa tiver consumido menos de 0,3%, ele ainda está sóbrio, ele não aparenta nenhum sintoma, embora já tenha alguma alteração fisiológica. De 0,3 a 0,9, a pessoa fica eufórica, perda de eficiência, diminuição da atenção e julgamento e controle são os sintomas. 0,9 a 1,8, a pessoa fica mais excitada, mais agitada, ela tem instabilidade, a coordenação motora dela já está mais falha, ela fica menos inibida, ou seja, né, ela não tem tanta vergonha para falar ou fazer qualquer tipo de coisa, e tem a perda do julgamento crítico. 1,8 a 2,7, a pessoa fica confusa, aquela velha coisa, né? Pra onde eu vou, de onde eu tô. Quais são os sintomas? Vertigens, desequilíbrio, dificuldade na fala e distúrbios na sensação. 2,7 a 4, estupor, a pessoa fica mais apática, né? Mais inerte, mais quieta, assim, como se estivesse olhando para o horizonte, para nada. Vômitos, né? Pode vomitar, incontinência urinária e diarreia. Tem essa visão turva, embaçada, a pessoa não consegue enxergar direito. De 4 a 5 já estamos num grau bem mais perigoso, porque a pessoa entra em coma, e entrou em coma automaticamente você perdeu a sua consciência e pode ser fatal. Acima de 5, óbito, né? Você tem uma parada respiratória, tá ok? Vamos para as atividades então com relação ao texto. De acordo com a Lei 11.705 de 2008, que é a Lei Seca, a Lei Seca ela tem como finalidade proibir o consumo de álcool por motorista, né? Ou seja, ingerir o álcool proibiu de dirigir e de pilotar. No seu ponto de vista, a lei conseguiu alcançar sua finalidade? Sim, não e o porquê. Questão 2 é uma questão que teve no Enem de 2003. Os acidentes de trânsito no Brasil, em sua maior parte, são causados por erro do motorista. Em boa parte deles, o motivo é o fato de dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A ingestão de uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 gramas por litro de álcool no sangue. A tabela abaixo mostra os efeitos sobre o corpo humano provocados por bebidas alcoólicas em função de níveis de concentração de álcool no sangue. Então, só reforçando aquilo que nós vimos anteriormente no quadro, né, vem falando, de acordo com a concentração de álcool no sangue, quais são os efeitos do corpo. Uma pessoa que tenha
tomado 3 latas de cerveja, provavelmente ela apresenta qual dessas alternativas ela vai apresentar como sintoma. Então, vocês assinaram. Questão 3. A lei seca, aplicada em diversos estados brasileiros, trouxe uma série de polêmicas. O álcool foi proibido para pessoas que dirigem porque pode influenciar seu comportamento. Para alguns, o álcool é uma droga e, como tal, o principal órgão responsável pela sua detoxificação é o baço, fígado, intestino, coração ou pulmão. Vocês assinalem também a alternativa que você julgar ser a correta. Bom, essas são as atividades da semana 3. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me mandar mensagem pelo WhatsApp ou também na página EFI em Ação pelo Instagram ou Facebook. Um beijo e até a próxima semana.